Senhores, bom dia. Vamos dar início aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de julho de 2021, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento. Turma composta pelos seguintes conselheiros, e aí eu vou nominá-los em ordem de votação. Conselheiro Daniel Melo, conselheiro Lucas Cacaso, conselheiro Francisco Nogueira Guarita, conselheiro Fernando Gomes Pavacho, conselheira Débora Fófano dos Santos, conselheiro Tiago Duca Amoni, conselheiro Rodrigo Monteiro Loureira Amorim e eu, Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ressalto que a nossa ata de julgamento da sessão de junho de 2021 foi aprovada nos termos regimentais, e ainda que não temos participação externa de contribuinte na manhã deste dia 13 de julho de 2021, razão pela qual vamos dar início na sequência regular da pauta. E na sequência regular da pauta, desta manhã, a gente teria os processos da aviação Santa Luzia, os itens 1 a 8, todos os processos da aviação Santa Luzia e Turismo Limitada. Esses processos, com exceção do processo do item 7, que é o processo final 2007-18, todos foram retirados de pauta a pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e assim estará anotado na pauta que os processos foram retirados a pedido da PGFN, nos termos do artigo 12 da Portaria CAF 17296, os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. Assim, vamos ao único processo da aviação Santa Luzia, que não foi retirado de pauta, que é o item 7, como disse, processo final 2007-18, relatoria do conselheiro Francisco Guarita. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Prezados, bom dia. Esse processo trata de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. Utilizarei o voto, o relatório do proferido no voto de julgamento de primeira instância. O lançamento. Trata de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada correspondente a contribuições previdenciárias da parte dos segurados empregados, da parte da empresa, destinadas ao financiamento de benefícios concedidos em redução do grau de incapacidade laborativa decorrente do risco ambiental de trabalho e destinadas a outras entidades, INCRA, SES, SENAT, SET, SEBRAE, não recolhida nas épocas próprias. No período de outubro de 2003 a junho de 2005. No relatório fiscal, as folhas 36 e 37, a fiscalização informa que, tendo em vista que a empresa não apresentou documentação solicitada no período 10 de 2003 a 12 de 2004, foi determinado o salário de contribuição devido e a respectiva contribuição da parte do segurado empregado com base nos valores constantes no RAIS. No período de 1 de 2005 a 6 de 2005, os valores apurados foram extraídos das folhas de pagamento apresentadas. Quer dizer, inicialmente, a IADJ, ao julgar o processo, a impugnação do contribuinte, teve como um dos argumentos do contribuinte que a destinação, o pagamento legal não estaria completa, entendeu? Aí foi o julgador baixou o processo de diligência, solicitando que fosse feito um enquadramento normal e que desse ao contribuinte. Tendo em vista o questionamento de notificação de que nem no anexo fundamentos legais do DEP, nem no relatório fiscal há qualquer menção ao artigo 33 da Lei 8.291, ainda no relatório, parágrafo 3º e 6º, que fundamenta o processo de aferição indireta efetuado no lançamento de DEP, em comento, a notificação de lançamento de DEP foi encaminhada ao auditor fiscal notificante através do despacho tal para que ele fizesse os ajustes. O auditor fiscal
notificante, por sua vez, elaborou o relatório complementar, foi número 142, incluindo o fundamento legal ausente no lançamento do débito em questão. Qual seja, o artigo 33, quer dizer, o artigo 33 da Lei 8.291, que fundamenta o procedimento de aferição direta. Em decorrência da emissão do citado relatório fiscal, complementar foi elaborado, foi reaberto o prazo de 15 dias a contar da ciência desse documento, para que o impugnante pudesse apresentar nova impugnação e aditar aquela já apresentada ou ainda pagar, parcelar o débito. Tendo sido certificado o relatório fiscal, complementar pessoalmente na figura do seu sócio-diretor tal, conforme a assinatura posta folha 142, o prazo de 15 dias que ele fora concedido venceu em 3 de 6 de 2010, sem que a mesma tenha se manifestado. Vitor. Aqui, Adesanya. Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de primeira instância decidiu que não assiste razão ao contribuinte de acordo com o seguinte emenda. Deixa eu ver aqui. Aferição indireta, omissão da fundamentação legal, relatório fiscal complementar. A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização e necessário a verificação de fase gerador, enseja o lançamento por aferição direta, com fluxo no artigo 33 da Lei 8.202/91. A omissão de fundamentação legal de débito implica a emissão de relatório fiscal complementar, com reabertura do prazo para apresentação, aditamento de defesa, pagamento parcelado. Analisando... Pronto. Vamos ao voto, então. Quer dizer, analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo é similar à impugnação apresentada perante o julgador de piso. Fora isso, ele argumentou também que apresentou algumas decisões judiciais e administrativas que estariam de acordo com o entendimento dele, mas só que eu já informo que esse tipo de decisão não vincula o nosso julgamento, a não ser que fosse direcionado ao contribuinte em específico, ou caso específico. Após essas considerações iniciais, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contentou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação perante o julgador de primeira instância, como também o fato de que concorre plenamente com o decidido, eu decido usar como voto, como fundamento do meu voto, a decisão integral do julgador original, ao qual eu transcrevo a seguir. No relatório fiscal, o auditor fiscal lançador esclarece que, tendo em vista que a empresa não apresentou a documentação solicitada no período de 10 de 2003 a 12 de 2004, foi determinado o salário de contribuição devido e a respectiva contribuição da parte segurada do empregado com base nos valores da RAIS, no período de 1 de 2005 a 6 de 2005. Os valores apurados foram extraídos das folhas de pagamento apresentadas. O procedimento de fiscalização acima descrito, em face de não apresentação dos documentos devidamente solicitados, através do termo de estimação para apresentação do documento das folhas tal, encontra amparo na Lei 8.212/91. Certo? Aí tem um artigo 33 que fala da exigência do contribuinte. Analisando a razão apresentada nessa impugnação, a folha 85 a 619, verificamos que a impugnante norteia toda a sua argumentação no fato de não existir a fundamentação legal. Aí, no caso, houve a diligência e eles não responderam mais. No âmbito previdenciário, a Portaria Receita Federal Brasil 10.875 dispõe da seguinte forma, acerca da possibilidade de se declarar a nulidade do procedimento administrativo. Aí ele fala da ordem de hipótese de nulidade. Então, no que tange ao argumento do impugnante de que os atos normativos citados em sua peça impugnatória, em nome do princípio da duplicidade, ou da publicidade preconizado pelo artigo 37 da Constituição Federal tal, de 1908, não poderiam ser considerados como atos internos do INSS. Temos a considerar que alguns dos atos citados efetivamente são de conhecimento público, tais como instituição normativa, que inclusive são publicados em diário oficial. No entanto, existe ato que tem por objetivo apenas orientar o trabalho de fiscalização. Atos estes que, em hipótese alguma, alteram ou inovam tanto a legislação quanto a interpretação da mesma.
Estes atos, portanto, não são de conhecimento público, tais como consultas técnicas, causando estranheza a utilização destas na impugnação apresentada pela empresa notificada, uma vez que as mesmas são acessíveis apenas a servidores cadastrados no sistema informatizado da Previdência Social. Verifica-se, assim, que a defesa interposta não pode prosperar, visto que não vier aos autos elementos capazes de aliviar o procedimento fiscal, restando ilibada a ação fiscal procedida em conformidade com as leis e seus regulamentos, resultando claro que vício algum do procedimento está a inquinar de nulidade o presente lançamento de débito. Aí, por conta de tudo exposto, eu voto por negar o procedimento. Na realidade, ele não contestou nada da autuação em si, somente essa ilegalidade por falta de fundamentação e base legal. Senhores, considerações? Francisco, eu estou tentando abrir aqui o arquivo. Francisco, o seu enquadramento na tela aí está complicado, Francisco. Melhora aí a sua posição em relação a... Porque a câmera só está pegando praticamente a sua testa. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Eu estou tentando abrir aqui o arquivo, dar uma olhada nesse recurso voluntário. Só consegui identificar que tem mais de 40 páginas. O contribuinte só se insurge contra essa questão, não é isso? Da falta de citação da fundamentação legal para o arbitramento e ainda da utilização de, enfim, instruções normativas e atos regulamentares aí para lastrear. É só isso, é só essa discussão. Isso, na realidade, ele repetiu a impugnação sem levar em consideração que houve uma diligência no sentido de ser refeito o auto. Ele não manifestou sobre nada disso, apenas copiou a impugnação. Quer dizer, ele nem falou mais sobre detalhes, sobre a diligência que foi corrigida, nem nada, né? A impugnação para 171, o relatório, não há o recurso. A impugnação é a página 86. Ok, ó. Estou dando uma passada aqui, que agora que eu consegui abrir o arquivo de forma completa. Senhores, alguma consideração adicional? O contribuinte se insurge, na verdade, ele diz que o lançamento foi feito com base na RAIS, né? E seria uma forma de arbitramento de valor, mas por se tratar de uma forma de arbitramento, deveria ter sido citado esses como fundamento legal, os dispositivos dos 12, que tratam de arbitramento e tal, que tratam da aferição indireta, né? Ou seja, mérito da exigência em si não foi discutido, né? Não. Senhores, considerações adicionais, podemos ir ao voto. Conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário, adotando, como suas razões decididas, nos termos do 57
do nosso regimento interno às considerações do julgador de primeira instância. Podemos ir ao voto. Como vota Daniel? Acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Também acompanho com o senhor relator e assim o resultado do processo 7, final 2007-18, a qual dos membros colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Eu não fiz minha colinha aqui dos nomes na sequência, e como muda, as telas vão mudando. Por isso que eu gaguejei um pouco aqui, chamando cada um aí para o voto. Com isso, senhores, a gente encerra os processos da Aviação Santa Luzia. Vamos ao processo item 9, processo final 2007-97, processo da AF Terceirização e Serviço Limitada. Na verdade, esse contribuinte ele é titulado dos processos 9 e 10, ambos de relatoria do conselheiro Rodrigo Loureiro. Conselheiro Rodrigo, por favor, vai começar pelo 9, é isso? Presidente, acho que esse é pela ordem mesmo, pelo 9 e 10. Porque eu acho que o segundo 10 é CFL 68, né? É isso mesmo, pelo 9, então. Então, por favor, fique à vontade. Ok. Estou esperando abrir aqui. Um pouco lento, não sei por quê. Aqui também está bem difícil, hein? Engraçado, esse aqui já está no meu computador, porque tá ali. Eu acho que eu fiquei com dificuldade de abrir o arquivo PDF do Guarita. Será que eu estou na pasta errada? Será que eu estou na pasta T sem querer? Ao invés de estar olhando na minha pasta aqui do... Acho que pode ser isso. Acho que agora vai. Pronto. Fomos. Bem, esse caso é um recurso voluntário, depois contra a decisão do DRJ Ribeirão Preto, que julgou procedente o lançamento de contribuições previdenciárias, trata de cota patronal, SAT, a parcela devida pelos segurados e as contribuições destinadas a terceiros. Menciona na FLD o período de janeiro de 2000 a novembro de 2006, crédito tributário de pouco mais de R$1 milhão. De acordo com o relatório fiscal, o presente lançamento foi efetuado para a cobrança das contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP, incidentes sobre mão de obra aferida com base em notas fiscais de prestação de serviço. Comparo no artigo 33, parágrafos 1º, 2º e 3º, da 8212, face aos baixos valores de mão de obra informados em folhas de pagamento e GFIP, as deficiências de documentos apresentados e não apresentação de escrituração contábil devidamente elaborada. Referido relatório fiscal informa que a contribuinte tem como objeto social a prestação de serviço de telemarketing. Durante a análise das folhas de pagamento da recorrente, em comparação com suas GFIPs, constatou-se divergências em quase todas as competências, conforme planilha de folha 5861. Foram observados erros de informações em campos de GFIPs, referentes a código de recolhimento, omissão de valor de salário de família, etc. A contribuinte não apresentou a contabilidade do período de janeiro de 97 a dezembro de 2005, apresentando apenas os livros do período do ano 2006, todo o ano 2006, no qual a fiscalização constatou inconsistências na escrituração contábil, visto que não foram considerados pela empresa os valores das retenções de 11% efetuadas pelos tomadores de serviços, sendo que a empresa menciona esses fatos em notas fiscais e informa em GFIP. Passando aqui mais adiante, transcrevo o trecho do relatório fiscal. Para fins de aferição indireta da contribuição previdenciária, a fiscalização considerou 40% do valor da nota fiscal correspondente à mão de obra,
tomando como base esse critério, elaborou a planilha de folha 62 e 63, indicando por competência o valor da base de cálculo constatada por aferição. Na impugnação, a recorrente alegou o seguinte: cerceamento de defesa pela falta de descrição pormenorizada, prescrição quinquenal, aferição indireta sobre notas fiscais de serviço, ilegalidade e inadequação. Sobre os valores retidos de 11% das notas, alega que esses valores retidos pelos tomadores de serviço são suficientes para a liquidação do débito apurado, do procedimento realizado nas instalações do INSS, banco de dados do INSS, nulidade, que o débito apurado em procedimento realizado nas instalações do próprio INSS, a partir de informações do seu banco de dados e não com base nas reais informações da impugnante, seria nulo. O pedido de restituição e compensação por ter um crédito com o INSS, bem, foram esses motivos. A DRJ julgou procedente o lançamento, e no recurso voluntário praticamente reiterou os argumentos da impugnação. Abrindo o voto aqui sobre a preliminar de decadência, que ela alega que parte dos débitos foi fundada pela decadência, eu entendo que assiste razão, eu cito a súmula vinculante número 8 do STF, faço uma descrição das questões aqui legais e jurisprudenciais envolvendo decadência, que eu costumo fazer, e aqui no caso concreto, a base das contribuições lançadas foi aferida através de notas fiscais de serviço da recorrente ante a ausência de apresentação de documentos. Contudo, através da análise da planilha de folha 58 e 61, constata-se que em todo o período objeto do lançamento, houve declaração de salário de contribuição e ou prolabore em GEFIP. A mesma planilha demonstra que em todo o período houve declaração em GEFIP dos valores correspondentes às contribuições de segurados. Por sua vez, a planilha de folha 62 e 63 indica que foi deduzido da mão de obra ferida o valor das remunerações do prolabore declarado em GEFIP, de modo que o presente lançamento englobou apenas a diferença das contribuições não declaradas. Por outro lado, apenas da análise das mencionadas planilhas não se pode admitir com certeza necessária de que houve recolhimento das contribuições previdenciárias no período. Então, o necessário foi buscar informações dos mencionados fatos. No entanto, entendo ser dispensada a baixa do processo de diligência para tal análise, pois a constatação do ocorrido pôde ser obtida mediante pesquisa das decisões proferidas em outros processos instaurados em face da recorrente e oriundos da mesma ação fiscal. E aqui eu cito até trecho da decisão do DRJ, que menciona aqui duas NFLDs e tal. E no resumo o seguinte: mediante pesquisa sobre as decisões preferidas nas mencionadas NFLDs, constata-se que, de fato, houve pagamento parcial pela recorrente das contribuições previdenciárias no período objeto da fiscalização, conforme trechos abaixo extraídos dos acórdãos proferidos pelo CAF, né, nos citados processos que tratam dessas duas NFLDs. Então, que até lá foram também analisadas as questões da decadência, né? Então, vale salientar que referidas decisões foram reformadas pela Câmara Superior apenas no que diz respeito ao método de aplicação da retroatividade benigna quanto às multas após a MP 449. Sendo assim, verifica-se que houve recolhimento parcial das contribuições lançadas e atraindo a regra do artigo 150, parágrafo 4º, portanto, como a ciência da recorrente se deu em 4 de julho de 2007, entendo estarem fulminados pela decadência todos os débitos até a competência de junho de 2002, inclusive. No segundo item, cerceamento de direito de defesa, ela alega nulidade do lançamento em razão do cerceamento pelo fato de não ter havido descrição pormenorizada e bem detalhada dos fatos. Aqui eu também faço uma breve introdução sobre o tema de nulidade, para afirmar que, no caso concreto, a recorrente alega que não há uma descrição pormenorizada e bem detalhada que facilite o entendimento da defesa. Ao contrário, o relatório é complexo e confuso, de difícil entendimento. E prossegue em sua defesa ao afirmar que o termo de encerramento da ação fiscal faz menção a 7 autos de infração, 5 NFLDs, trazendo em todos eles semelhantes narrativas no relatório, o que teria gerado dificuldade à defesa. Consequentemente, requer a nulidade da NFLD por cerceamento de seu direito de defesa. Contudo, não compartilho da mesma leitura dada pelo recorrente ao relatório fiscal,
o qual é bastante claro ao detalhar que o crédito tributário lançado foi aferido com base em notas fiscais de prestação de serviço, face aos baixos valores de mão de obra informada em folha de pagamento e GFIP, as deficiências de documentos apresentados e a não apresentação de escrituração contábil devidamente elaborada. Então, eu afasto essa alegação de nulidade. Um terceiro ponto do preliminar foi o procedimento realizado nas instalações do INSS. Eu aqui afirmo que esse argumento de nulidade não possui amparo legal, ou seja, não há obrigatoriedade de o lançamento ser realizado nas instalações da empresa contribuinte e utilizando apenas documentos fornecidos por esta. Eu entendo por infundado esse pedido de nulidade. No mérito, sobre o lançamento por oferência indireta. De início, eu tendo prudente tecer algumas considerações sobre a figura de lançamento por oferência indireta. Aqui eu cito o artigo 148 e eu falo que, como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento tributário será utilizado sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido. Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao recorrente, mas apenas um procedimento especial, excepcional, que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que existam os documentos ou declarações do contribuinte, ou este não mereçam fé. Sobre o tema, transcrédito de doutrina do ex-auditor fiscal, o Fábio Zambiti. Enfim, cito aqui trecho de obra dele. Transcrevo o teor do artigo 33 da 8212, especificamente os parágrafos 3º a 6º, e para afirmar que percebe-se do referido artigo que o mesmo aplica na espécie contribuições previdenciárias a regra geral estabelecida no artigo 148 do CTN, especificando quais são as condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Enseja o arbitramento previdenciário: 1. Não apresentação de documentos, ou 2, a contabilidade que não registra o real movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa. Não é por acaso que esse artigo 33, parágrafo 6º, traz de maneira literal que apenas vícios contábeis relacionados ao registro real da remuneração ou do faturamento e do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isso porque tais grandezas econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições sociais no termo do artigo 95 da Constituição, adiante transcrito. Então, assim, não é a simples contabilidade irregular que justifica por si só a aferição indireta. Somente haverá essa justificativa caso as irregularidades contábeis impeçam a aferição da grandeza econômica específica, que é a base de cálculo do tributo que pretende arbitrar. Aqui eu cito precedente da Câmara Superior. Então, assim, vícios contábeis que impossibilitem a apuração do lucro da empresa poderão ensejar o arbitramento da CSLL, ao passo que vícios que impedem a verificação do faturamento ensejarão, por exemplo, o arbitramento da CPRB. Vícios relacionados a folhas de pagamento implicará arbitramento de contribuição previdenciária sobre a folha. Não se desconhece que, na prática, um vício contábil relacionado a uma das grandezas de riquezas indicadas acima pode ser um indício da existência de vício relacionado a outra. Todavia, simples verificação da incompatibilidade não é indício suficiente para ensejar o arbitramento, devendo a fiscalização comprovar a efetiva falha na contabilização da riqueza que constitui a base de cálculo do tributo que se pretende arbitrar. Cito também trecho de doutrina e aqui um breve resumo sobre o que acabei de ler. E no caso concreto, em consulta ao relatório fiscal de folhas 41 a 44, verifica-se que o arbitramento foi realizado em razão dos baixos valores de salários informados em folha e em GFIP, da não apresentação da documentação contábil no período de janeiro de 97 a dezembro de 2005 e irregularidades na escrituração contábil de janeiro de 2006 a dezembro de 2006, que eu cito o trecho do relatório fiscal. Ou seja, ante a desconfiança de que as remunerações declaradas em GFIP e em folha estariam abaixo daquela efetivamente paga, a fiscalização buscou outros meios para apurar tais informações. Contudo, no que se refere ao período até 2005, o recorrente não apresentou livros contábeis. A ausência de apresentação de documentação contábil fiscal impede que a fiscalização verifique a rigidez da base de cálculo
das contribuições previdenciárias informadas em GFIP pelo contribuinte e é causa autorizadora do arbitramento nos termos do artigo 45, CTN, 33, parágrafo 3º e 6º da 8212. Assim, não merece reparo o lançamento no que se refere às competências até dezembro de 2005. Por outro lado, a empresa apresentou o livro diário relativo à ano calendário de 2006. Nesse sentido, para o mencionado período, a autoridade fiscal deveria demonstrar a razão pela qual entendeu que a contabilidade da recorrente não registrou o movimento real de remuneração de segurados, conforme prevê o artigo 33, parágrafo 6º da 8212. Em consulta aos itens 4, 4.1, 4.2 e 4.3 do relatório fiscal, trecho já transcrito acima, verifica-se que a autoridade fiscal, além de citar os baixos valores de remuneração em folhas e GFIP, embasou a aferição indireta em razão das deficiências de documentos apresentados e da não apresentação de escrituração contábil devidamente elaborada. Os erros apontados no relatório fiscal foram os seguintes: divergências entre o valor da folha de pagamento e o valor declarado em GFIP, indicação de códigos errados em GFIP, omissão de valores de salário família, salário maternidade e os valores de retenções em GFIP, e livro caixa de 2006 escriturar com deficiências. Segundo a fiscalização, a deficiência no livro caixa de 2006 foi a não consideração dos valores de retenções de 11% efetuados pelos tomadores de serviço, sendo que a empresa menciona esses fatos em notas fiscais e informes GFIP. No entanto, as entradas do referido livro foram feitas pelos valores integrais. Ora, entendo que para tal período em que houve apresentação do livro, a autoridade fiscal deveria demonstrar a razão pela qual constatou que a contabilidade da recorrente não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço. Isso porque as deficiências apresentadas pela recorrente não são suficientes para autorizar o arbitramento das remunerações pagas. Em caso de divergência entre valor de folha de pagamento e valor declarado em GFIP, bastaria efetuar o lançamento de contribuições remanescentes informadas em folha. Tal falha por si só não autoriza a desconsideração da documentação informada pelo contribuinte e o arbitramento das contribuições. Se assim fosse, não haveria lançamento de batimento folha GFIP, mas apenas lançamento por arbitramento. De igual modo, a indicação de código errado em GFIP pode apenas ensejar o lançamento de multa por apresentação de GFIP com dados incorretos e nunca a desconsideração das informações ali contidas. No que diz respeito à omissão de informações de salário família, salário maternidade e retenções sofridas, tal infração também não enseja a desconsideração da escrita da empresa, por duas principais razões. A primeira é que tais rúbricas são redutoras do saldo devedor apurado pela GFIP. E o segundo motivo é que tais infrações não impedem a verificação da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Quanto à ausência de contabilização no livro caixa dos valores de retenção sofridos na receita bruta da empresa, entendo que tal fato também não autoriza o arbitramento. De início, a receita bruta não é base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a folha, razão pela qual a ausência de contabilização desses valores não impediria a fiscalização apurar se a base de cálculo tributável mediante análise de contabilidade da contribuinte. Em segundo lugar, ainda que esse valor fosse base de cálculo das contribuições ora lançadas, tendo em vista que a fiscalização conseguiu identificar todas as notas, a solução correta seria lançar as contribuições sobre parte da receita que não foi declarada. Ou seja, fazer o lançamento apenas sobre a receita omitida e não desconsiderar toda a contabilidade da empresa. Nesse toar, considero como indevido o arbitramento das contribuições no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006. Aqui é o ano do calendário de 2006, excluindo as competências do presente lançamento. Um argumento também utilizado pela recorrente foi, ela alega que os valores retidos pelos tomadores de serviço de 11% são suficientes para a liquidação do débito apurado. No entanto, como já exposto pela autoridade julgadora de primeira instância, os valores retidos pelos tomadores de serviço já foram devidamente considerados como créditos em outros lançamentos lavrados em desfavor da recorrente e oriundos da mesma ação fiscal, que originou o presente caso. Nesse sentido, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho extraído da DRJ. E aqui eu menciono aqui as NFLDs onde foram utilizados esses créditos. Do pedido de restituição e compensação. A recorrente alega que tem um crédito no INSS, assim entendeu que tais valores deveriam ser compensados, devendo tais valores ser devolvidos. Assim entendeu que tais valores deveriam ser compensados. Contudo, a questão objeto do processo em tela é o lançamento das contribuições previdenciárias e não o indeferimento de pedido de restituição ou compensação por parte do contribuinte. Como bem informado pelo próprio recorrente, a questão sobre a compensação e restituição desses alegados créditos é objeto de outro processo específico, não sendo possível, nos autos desse processo, decidir sobre os referidos pedidos feitos pela contribuinte em outro processo.
Ademais, mesmo que não houvesse processo específico por tratar sobre restituição e compensação, não poderia tal pleito ser feito nos autos desse caso, visto que o procedimento de compensação possui rito específico devendo ser instaurado pelo contribuinte. Então, em conclusão, eu voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento o crédito tributário relativo ao ano 2006 por ausência de motivação para aferição indireta da base de cálculo. E eu esqueci de colocar aqui a decadência também. Teve uma parte decadente, né? Que eu vou acrescentar lá na conclusão. Senhores, considerações? Eu tenho uma, presidente. Pois não. É o seguinte, no relatório, quando o auditor ele menciona os documentos que foram analisados, no ano calendário de 2006, ele dá a entender que foi só apresentado o livro caixa. Então, que ali em cima, isso está na folha 42, no item 4.3, ele fala que de 1 de 2006 a 12 de 2006, a empresa apresentou o livro caixa, escriturado com deficiência. Então, pelo relatório dá a entender que realmente não houve apresentação do livro contábil, né? Livro diário, sei lá, outra coisa mais. Somente foi apresentado um livro caixa que tinha deficiência na escrituração, porque a sua linha no relatório foi que foi apresentado o livro contábil, lá, livro diário, só que foi desconsiderado esse livro e por algum motivo, mas que ele tinha sido apresentado. Eu não sei, a minha leitura aqui é que ele realmente não foi apresentado, foi utilizado como elemento somente o livro caixa aqui, e o livro de registro e prestação de serviços, os atos constitutivos, então ele não faz menção desse livro diário no ano calendário de 2006. Então, não sei, essa que eu estava lendo ali, essa minha colocação. Mas o livro caixa e o livro diário não se confundem, não? Será que não são, tipo, espécies do mesmo... É porque, assim, não é o livro razão, né? Enfim, é o livro caixa e o livro diário, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho. Posso estar enganado. Eu acho que não, né? Porque eu acho que o caixa seria um livro auxiliar. O livro diário é o livro que você leva registro. O livro caixa, acho que nem é obrigatório levar registro. Não sei, não estou lembrando disso. Mas me parece que o livro mesmo seria o livro diário, né? E o razão, que também não vai. E o livro caixa seria um livro auxiliar. Parece que existe uma diferença ali, né? Porque eu só não consegui captar, Débora, assim, se de fato aqui a deficiência, os documentos apresentados em 2006 foi só o livro, né? Porque só o livro caixa, né? Porque ele coloca, durante o procedimento fiscal foram analisados os documentos. 2 pontos. Folha de pagamento, recibo de pagamento de salário, rescisões de contrato de trabalho, GFIP, GPS, Guia da Previdência Social, RAIS, livro e folha de registro de empregados, notas fiscais de prestação de serviço, livro de registro de prestação de serviço do ano 2006, livro caixa do ano 2006 e atos constitutivos. Ou seja, aparentemente ele avaliou isso tudo. Só 2006 que ele especifica, né, que teve esse livro de registro de prestação de serviços e livro caixa do ano 2006. Os demais ele não limita, dizendo que foi só para um período, né? Ele fala de outro fato que possibilitou a apuração dos débitos por aferição foi a não apresentação no período tal de livros contábeis devidamente escriturados, nem livro caixas, ou seja, esse problema não ocorreu em 2006, mas nos demais, pelo que eu entendi, teria ocorrido. Dentre os documentos apresentados, também foram observadas deficiências, principalmente em relação à diferença entre valores constantes de folha de pagamento declarados em GFIP. Foram ainda observados erros de informações de campo de GFIP, referente a código de recolhimento, omissão de valores de salário família, salário de maternidade e valores de retenção. Por fim, foi observado no livro caixa apresentado pela empresa com
registro financeiro no ano de 2006, que não foram considerados valores das retenções. Ou seja, aparentemente, e eu acredito que foi nesse caminho que o Rodrigo falou, que o Rodrigo caminhou, olha, ele tinha inconsistências, ele identificou a inconsistência do que foi informado em GFIP, mas ele tinha elementos para fazer essa apuração. E não propriamente, eu vou fazer a aferição indireta, porque eu vou partir só das notas fiscais. Em particular, no caso do 2006, né? Porque a deficiência foi a pessoa registrar tudo direitinho e acabou que só não registrava lá as retenções, né? Não registrava exatamente o que a beneficiava, né? Claro, salário maternidade. Se ele tem isso nas notas, ele tem ampla condição de fazer esse levantamento e, de fato, fazer o cotejo de qual seria o valor do tributo devido. E assim, Presidente, ali no item 4.3, quando ele fala de isso eu entendi que, claro, eu entendi as suas colocações ali, que a fiscalização teria todos os outros elementos que poderiam ter sido apurados, mas aqui ele não fala que foi apresentado o livro, porque acho que em um determinado momento o Rodrigo fala que no calendário de 2006 a empresa apresentou o livro diário, né? Mas aqui dá a entender pela leitura que foi apresentado somente o livro caixa, todavia escriturado com deficiência. Eu não sei, pelo que eu escutei no teu relatório, você faz menção que foi apresentado, você até frisou que era até o período de dezembro de 2005, não tinha sido apresentado o livro diário, e 2006 teria sido apresentado. Aqui, pela minha leitura, não foi apresentado, foi apresentado no ano calendário de 2006, somente o livro caixa, escriturado com deficiência, mas concordo com o presidente, com a sua colocação ali, que os demais elementos seriam passíveis do auditor lá ter apurado lá os valores devidos, né, sem ter sido feito esse certificamento aí, tá? Só entendi, essa Débora. colocação que eu fiquei assim, acho que... Eu verifiquei aqui no meu voto, realmente eu tinha colocado que ele apresentou o livro diário, eu corrigi aqui para dizer que ele apresentou o livro caixa. Eu vou fazer essa correção aqui. Já fiz aqui, na verdade. Mas só uma dúvida, o livro caixa ele é um documento bastante genérico, né? Será que ele teria o condão de afastar essa aferição indireta? Só fico nessa dúvida, assim. Não, é que, na verdade, o livro caixa foi uma observação de um determinado período. Ele tinha essas informações, ele tinha informação de folha de pagamento, recibo de pagamento de salário, rescisões de contrato de trabalho, RAS, relação anual, né, informação social, que é a RAS, livros e fichas de registro de empregado, nota fiscal de prestação de serviço, ou seja, ele tinha... Mais o livro caixa. Mais o livro caixa. Mais o livro caixa em 2006. Não era só o livro caixa que se ele não tivesse elemento contábil nenhum, ainda assim ele teria como fazer o levantamento. Então, assim, me parece que a saída foi uma saída mais fácil. Olha, eu pego só o valor e lanço ali, somo o valor das notas fiscais, lanço, comparo com o que foi na GFIP. Se a gente for olhar um pouquinho para frente, a gente vai notar, inclusive nos anexos que foram elaborados no curso do procedimento fiscal, que em muitos períodos essa diferença foi negativa. Foi negativa, exato. Então, por exemplo, a partir de folhas 57, lá do quadradinho, começam aqui a aparecer. 2006 mesmo, que é o que a gente está discutindo, porque que é o que preocupou o Rodrigo, com mais detalhe. E aí, Rodrigo, a minha questão eu estava avaliando isso aqui, porque quando você começou a ler o voto, eu achei que tudo tinha caído pela decadência e ficou só e ficou só 2006. Você estava dando provimento parcial em 2006 e não tinha colocado lá embaixo, na tua decisão, o provimento do acolhimento da preliminar de decadência. Mas, nesse caso, você está mantendo o restante. E aí a gente entra na seguinte situação. Olha, se a gente entende que lá o livro era irrelevante e tal, e ele poderia ter apurado, por que não aconteceu isso em todos eles? Aí já é outra figura. Na verdade, você está mantendo aí de 2002 a 2006 o lançamento, entendendo que o lançamento foi rígido por arbitramento,
porque o contribuinte apresentou a lista de registro de empregado, as guias as notas fiscais, a RAIS, e tudo mais, mas aí você acabou se prendendo na questão do livro que foi apresentado, do livro caixa que foi apresentado, e como o Tiago coloca, tem grande importância, e eu estou falando assim, eu estou defendendo até a tua posição, mas quando isso espalha para todo o período, já começa a me preocupar. Porque você fez essa avaliação de todo o período, você caminhou no seu voto exatamente nesse sentido, de falar assim, olha, cai só 2006 porque tinha livro, e se esse livro é irrelevante, por que não cai o restante? Não, eu pensei, presidente, o seguinte, que 2006, o restante é porque ele não apresentou a contabilidade. É como diz lá acho que é o parágrafo 6º do artigo 33. Que ele não tinha apresentado, no caso, né, e em 2006 ele ficou porque ele apresentou, segundo o fiscal, com falhas. E aí eu achei que, tipo, essas falhas, né, que ele cita, para mim, são irrelevantes para a identificação da massa salarial. Tipo, você não fez a retenção, você não fez, não contabilizou aqui o salário maternidade. São argumentos que, para mim, não seriam falhas capazes de afastar o que ele declarou lá no livro, né, o que ele escriturou no livro. Mas até o final de 2005, ele não apresentou nenhuma contabilidade. Então, salvo engano, é como diz, né? Não sei se é o 148 ou 33. Se ele não apresentar ou apresentar com falhas. Então, eu fui para a parte não apresentar, até 2005. E em 2006, eu entendo que não teve falha para apuração dessa grandeza. Aí a gente volta só para essa questão do tamanho da relevância do livro caixa, né? Mas vai ver, o Rodrigo também se apegou à questão da intenção do contribuinte, né? Nos anos anteriores, ele se quedou inerte, né? Não fez nada, né? Em 2006, pelo menos, ele demonstrou a boa-fé de apresentar algum documento contábil. Foi mais ou menos aí que eu me apeguei, exatamente. Eu já acompanharia o Rodrigo, né, com essa preocupação de que o fiscal tinha elementos para fazer esse cotejo e apurar esse valor. E aí, se eu entendo, mas nesse sentido, eu teria que considerar que do todo o período aconteceu a mesma coisa. A única diferença que ocorreu em 2006 foi esse livro caixa. E como o Tiago aponta, é um livro que não tem maiores formalidades mesmo, né? E também a conselheira Débora tratou disso, né? Então, me parece que não faria diferença, assim, se o livro caixa e ainda assim com alguma falha, para mim não teve contabilidade, né? Porque até o parágrafo 5º fala que sexto, né, se no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra um movimento real de remuneração, ou seja, a rigor não tem contabilidade. Né, que ele não apresenta, então a rigor não tem contabilidade. Eu estou imaginando que se a gente apura os valores,
Ou eu considero que o fiscal teria condições de fazer esse levantamento em todo o período, ou eu considero em nenhum. É o que penso, assim, de plano, né? E nesse sentido, se a gente e a gente se deparou com essa situação, né? Com um livro, uma escrituração precária, né? Um livro auxiliar e que na verdade, eu não poderia dizer que aquilo é um registro contábil, né? Então, ele coloca, se no exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento da empresa, ou seja, documento contábil não tem, eu não estou analisando, quer dizer, ele não apresentou, então não estou analisando. Mas eu estou analisando as informações de outro documento, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos empregados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas por aferição indireta às contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus de prova em contrário. Então, nesse caso, como não tem contabilidade, eu acho que caberia, sim, a aferição indireta. E aí caberia a empresa falar assim, olha, tá certo ou tá errado. Isso aqui, o que aconteceu nesse período foi isso, 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 e apontar o que de fato ocorreu para a gente, de repente, chegar à conclusão assim, olha, o que o fiscal lançou está em excesso, vamos diminuir. Entendi, presidente. Eu também concordo com suas colocações, presidente. Eu acho que aí a aferição indireta aí é cabível. Nos 2 períodos aí. E são 2 momentos, né, Rodrigo? Isso. É o exame da escrituração contábil, se eu estou olhando a contabilidade, aí eu vejo que ela não retrata o movimento real da empresa, isso me permite fazer a aferição. Se eu olho os documentos da empresa, qualquer outro documento, e identifico que aquilo não tem lastro na contabilidade, também me autoriza. Né? Nesse caso, simplesmente não tinha contabilidade. Se eu olho o documento da empresa, não consigo né, chegar aferir, né, essa grandeza pelos documentos apresentados, Sim. eu posso olhar a contabilidade. Aí é que diz, né, se a contabilidade for imprestável, eu posso aferir. Ou então, se não apresentar a contabilidade. São 2 situações. Ou eu vou pelo documento ou eu vou pela contabilidade. Eu indo pela contabilidade, para eu fazer a apuração, eu tenho que achar alguma coisa que aponte que aquilo que está na contabilidade não espelha a realidade dos fatos. Se eu for pelos documentos, que é só uma situação inversa. Eu estou olhando os documentos, aí eu vou lá na contabilidade para saber o que está acontecendo, o que ele registrou a partir dos documentos, né? Uma coisa é eu partir da contabilidade para os documentos, outra coisa é partir dos documentos para a contabilidade. Nesse caso, não tinha contabilidade. Isso. Então, considerando que o livro caixa é um instrumento mais precário, de fato, é como se não tivesse contabilidade, né? Entendi, presidente. Bem, eu vou assim fazer o seguinte, realmente eu não me apeguei a essa questão do tipo do livro, realmente não foi uma coisa que até nem o fiscal falou, né, em suas razões lá de lançamento, sobre precariedade desse livro e tal, mas trazendo aqui o debate, em razão do debate aqui da turma, eu me inclino a entender que esse livro caixa realmente é um documento precário e que não se reveste de uma contabilidade propriamente dita. Com isso, eu aplico o que eu havia entendido até o período de 2005, né, sobre a não apresentação de contabilidade para todo o período. Até porque, presidente, assim, eu sei que ele apresentou vários documentos, folha, GFIP, tudinho, mas, como o fiscal disse, né, como havia uma suspeita de, enfim, né, de não retratar a realidade, ele teria que olhar em outros documentos. E o outro documento que ele pediu para olhar foi a contabilidade, que não foi apresentada. Então, acho que até para ele olhar, ter uma comparação, tudinho, ver se essa massa salarial estava certa mesmo, acredito que seria de rigor a apresentação dos documentos contábeis mesmo.
Ok, Rodrigo. Então, nesse caso, o teu encaminhamento seria em acolher a preliminar de decadência para reconhecer extintos de débitos lançados até a competência julho, não é isso? Julho de 2002 ou junho? Junho de 2002, inclusive. Junho, né? Mês 6. Mês 6. E no mérito, em negar provimento a recurso voluntário, é isso? Senhores, considerações adicionais? Então, como vota Daniel? Eu acompanho o relator, presidente. Como vota Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho, presidente. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho o relator. Ok. Senhores, eu também acompanho o relator e assim acorde o membro colegiado por unanimidade de votos em acolher a preliminar de decadência para reconhecer extintos débitos lançados até a competência junho de 2002, inclusive. No mérito, por unanimidade de votos, e negar provimento a recurso voluntário. O próximo processo da mesma empresa é o CFL 68 deste mesmo lançamento, Rodrigo? Isso, esse mesmo lançamento, presidente. Só terminar aqui de fazer o... Salvo engano, não tem nenhum tipo de peculiaridade, é isso mesmo. Aqui você aplica a súmula com relação à decadência por conta do prazo, porque no anterior você contou 150, 150, né? Isso. Nesse Não, caso, um momentinho só, esse aqui é intempestivo. Desculpa, presidente. É porque eu fiz o voto todinho, mas eu fiz aqui um... O voto no mérito está todo pronto, mas teve essa análise de tempestividade que eu sempre faço o voto também, porque caso eu tenha contado errado, né? Tá pronto o voto. Sim. Mas aqui no caso, ela foi intimada da decisão da RJ em 15 de maio de 2008. tá em que folha é isso? Opa, eu costumo citar a folha, geralmente, não sei porque eu não citei. Não tem problema, a gente chega lá Recorrente, nela. 236 você colocou ali, né? 225, não? 225, 226. É 236 é informação corroborada pelo sistema de juntada. Foi intimado 15 de maio. É isso mesmo, Débora. Folha 236 é a informação do sistema. E apresentou recurso voluntário em 17 de junho. Mas deveria ter sido 16. Não era feriado, Corpus Christi, alguma coisa assim, que normalmente em junho tem? Não, eu olhei isso. Corpus Christi foi... Eu lembro que eu olhei. Corpus Christi. Não lembro da Normalmente, data. né, lá pelos dia 15 e 17, né? Mas se você verificou, então... Deixa eu olhar aqui de novo para trazer essa informação. Vou botar aqui no... Procurar Corpus Christi aqui, 2008. Foi 22 de maio. Ele tomou ciência dia 15, não é isso? 15. E apresentou 17. Isso. Ele teria até 14, né? 14 de junho, que é um sábado, 15 domingo, 16 segunda-feira, ele apresentou 17. Isso. Foi isso mesmo. Senhores, considerações?
Conselheiro relator, não conhecendo o recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Então, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim para o processo final 2007-21 do contribuinte AF Terceirização e Serviços Limitada, item 10 da nossa pauta desta manhã do dia 13 de julho, a quadro de membro colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Passemos ao processo seguinte, item 11, contribuinte ESAB, Indústria e Comércio Limitada, processo de relatoria do conselheiro Daniel Mello. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas aqui, porque o meu vizinho está fazendo uma obra aqui, eu acho, trocando o piso aqui de cima, está fazendo um barulho aqui, mas eu acredito que dê para a gente ouvir bem. Com base, trata-se de recurso interposto pelo sujeito passivo contra decisão da divisão de análise de defesa do FNDE, quem deferiu a impugnação apresentada. Com base no demonstrativo financeiro de empresa, correções, folha 15, informação fiscal de número tal, a coordenação emitiu uma NRD referente às competências de 13,95, janeiro de 96 e seguintes, no valor de R$ 123.140,59. A cobrança foi devidamente recepcionada pela empresa conforme aviso de recebimento de folhas tais. Em resposta à NRD emitida, a empresa apresentou defesa intempestiva, arguindo o pagamento das competências horas cobradas por depósito judicial já convertido em renda ao INSS. A Coordenação Geral de Arrecadação de Cobrança de Inspeção, através da Divisão de Análise de Defesa, indeferiu a defesa apresentada sob os seguintes argumentos. De acordo com a folha 303, as competências cobradas não se referem apenas às falhas de recolhimento, mas principalmente deduções feitas indevidamente pela empresa. Observando-se a documentação apresentada e em consulta à internet, verificou-se que somente o INSS é parte no processo. Portanto, se houve realmente conversão em renda dos depósitos judiciais, o FNDE não foi contemplado. Ademais, a empresa não discrimina nessas mesmas guias nenhuma informação que o salário de educação está incluído nos valores pagos. Não obstante, as cópias não são autenticadas, não podendo comprovar a severacidade dos fatos ali apresentados. O contribuinte apresentou o recurso às folhas atrás, alegando em síntese que o processo foi ajuizado em desfavor do INSS, já que na guia de recolhimento as contribuições de terceiros do FNDE em relevo são recolhidas ao INSS, cabendo a esse o repasse. Não houve repasse, cabe ao FNDE oficiar o INSS e não penalizar o contribuinte. Como é do conhecimento geral, as guias de depósitos judiciais não fazem discriminação nas parcelas, que são feitas pelo total. Caberia ao julgador administrativo requisitar os demonstrativos, se assim o desejasse, e não indeferir impugnação por esse motivo. Segue em anexo a discriminação, comprovando o depósito das parcelas ao FNDE. A autenticação de documentos é providência dispensada pelos decretos municipais, não havendo razão para uma exigência contra a lei. Todavia, se insistida a prática ilegal, bastaria a intimação da recorrente para providenciar a autenticação ou a apresentação dos originais para que a autoridade julgadora as autenticassem, seguem os documentos autenticados. O recurso é tempestivo em frente de administração, devendo, pois, ser conhecido. Sem questões preliminares para apreciação, adentraremos diretamente ao mérito. O presente lançamento corresponde a decisões indevidas e ausência de recolhimento ao FNDE relativo ao salário da educação. Inicialmente, é relevante destacar que, não obstante a decisão recorrida a observar que a impugnação era intempestiva, a mesma foi apreciada e indeferida por outras razões, que não a intempestividade, o que culminou em conhecimento tácito da impugnação. As razões de defesa da contribuinte não foram acolhidas em face de não haver apenas falta de recolhimento das contribuições ao FNDE, mas também deduções indevidas. Não obstante o reconhecimento da conversão em renda dos depósitos judiciais em favor da União, tais valores
não foram aceitos para quitar parte do débito em razão de o FNDE não ter figurado no polo passivo, que teve como parte demandada somente o INSS. Ademais, as guias de depósitos judiciais não foram juntadas com a autenticação. É imperioso ressaltar que a recorrente não se insurge contra as deduções indevidas lançadas na NRD, folha 57, limitando-se ao inconformismo a asseverar que não existe débito a recolher, tendo em vista a conversão em renda a favor da União dos depósitos judiciais apresentados no bojo da ação judicial, que discutia a incidência do SPC de salário sobre o salário da educação. O fundamento constante da decisão recorrida, no sentido de que a prova documental e os depósitos não estavam autenticados, deve ser rechaçada, uma vez que não há exigência legal para que assim seja, nem tampouco foi apresentada pela autoridade julgadora qualquer rasura ou indício, indicação de qualquer rasura ou indício de falsificação do documento capaz de justificar o formalismo exigido. Assim, tenho como superada a exigência de autenticação dos documentos. Em relação ao outro aspecto do lançamento, tenho que a conversão dos depósitos em renda a favor da União é matéria incontroversa. Todavia, o fato de o FNDE não ter figurado no polo passivo da demanda judicial, mas somente o INSS, não é motivo por si só para que seja desconsiderada a conversão em renda. E isto porque o objeto da ação foi o recolhimento das contribuições destinadas ao salário da educação e o destinatário dos depósitos é um só, a União. Caberia tão somente ao INSS oficial ao FNDE, dando de ciência dos recolhimentos. Entendimento diverso seria o mesmo que prestigiar a repudiada figura do enriquecimento ilícito da União em detrimento do contribuinte de boa-fé. Desse modo, entendo que o valor convertido em renda em favor da União se presta para quitar o débito na parte atinente à falta de recolhimentos. De outro lado, deve ser mantida a parte do lançamento relativa às deduções indevidas, uma vez que não houve recolhimento correspondente a esta parte do lançamento, nem mesmo houve defesa do contribuinte acerca do tema. Destarte, a autoridade preparadora deverá ultimar as providências necessárias para o desmembramento do presente débito em ausência de recolhimentos, parte excluída, e deduções indevidas, parte mantida. Em conclusão, diante do exposto, conhecer do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento, exonerando o crédito tributário em relação à ausência de recolhimentos e mantendo em relação às deduções indevidas. Senhores, considerações? Então, foi superada essa questão da intempestividade lá da impugnação e foi analisado o mérito? É isso que... Foi isso, né? Débora, como eu falei aqui no voto, foi superada tacitamente, porque a impugnação realmente é intempestiva, mas eles fizeram de tudo, né? Então, eu entendi que, assim... Eles deram ensejo ao recurso, né? A própria decisão recorrida ao conhecer dos argumentos da impugnação e, em face deles, dizer, né, dar uma decisão, ensejou o recurso voluntário. Então, não teria como eu dizer que a impugnação, assim, não conhecer do recurso pela intempestividade, se a decisão recorrida abordou todos os temas tratados na impugnação. Então, por isso que eu falei, até um caso assim diferente, né, que eu nunca tinha visto, foi digamos assim, um conhecimento tácito da impugnação, que eu nominei aqui, apesar da reconhecida intempestividade. Uhum. A gente já analisou uns casos assim também, né? Foi, que daí, se foi superada a intempestividade, a gente nem volta ao assunto, né? Inclusive, aqui se tornou mais fácil, porque a própria decisão, se você verifica, que ela realmente tem os recolhimentos aqui, os depósitos judiciais, mas eu não vou aceitar porque o FNDE não figurou no polo passivo, entendeu? Então, assim, a própria decisão reconhece que houve o recolhimento, mas que não aceita porque
o INSS é o único demandado. Eu tenho uma dificuldade com essa matéria, né? Isso é uma questão que tramitava fora né, dos nossos muros aí, e eu, como sempre falo com vocês, eu tenho uma preocupação muito grande de manter a coerência com outros julgamentos em que eu vou tratar de tema semelhante, né? Então, nesse caso, quando um contribuinte apresenta uma declaração, isso eu estou falando em Receita Federal, quando o contribuinte apresenta uma impugnação fora do prazo, a análise dessa declaração não quer dizer, dessa impugnação, não quer dizer propriamente que a gente superou a intempestividade, quer dizer que a gente está fazendo essa avaliação em outra sede. Talvez não de contencioso, mas de revisão de ofício. Então, por exemplo, são incomuns para quem trabalhou na Receita, aí, para os representantes do fisco, aí, quem já trabalhou nas áreas de arrecadação e controle de crédito tributário, de orientação à análise tributária, que os processos que são apresentados, tanto a impugnação quanto o recurso voluntário intempestivo, não são conhecidos, eles voltam para uma revisão de ofício. O povo dá uma olhada, e às vezes a gente até se manifesta, fala assim, olha, eu acho que tem que ter pode ser analisado, às vezes a gente fala, né? Nada que impeça o seu critério, exclusivo critério de conveniência e oportunidade, a análise em sede de revisão de ofício por parte da autoridade lançadora, ou autoridade responsável pela administração do tributo. Eu estou comentando tudo isso porque nós tivemos um caso, me parece que com o Fernando, não sei se julgamos já aquele caso, Fernando, em que foi diferente, em que o contribuinte simplesmente não apresentou defesa. Ele faz o envio de algum arquivo corrigindo e não apresenta defesa. Nisso que ele não apresenta defesa, o pessoal fala assim, olha, ele não apresentou defesa. Olhando lá os registros e tal, que ele tinha transmitido uma declaração retificadora, que eu não conheço, né? Mas, enfim, eu não conheço o instrumento, analisando lá, então, para ser mantido isso aqui, isso é sensado. Ou seja, naquele caso, sequer teve vou botar entre aspas, a impugnação, né? Então, eu defendia com o Fernando, eu falei, Fernando, para mim não tem litígio aí. Isso foi revisto em sede de revisão de ofício. Nesse caso, não me parece que o jogador ele simplesmente supere a questão da tempestividade pelo motivo que entende. Me parece que era uma praxe, mesmo sendo intempestivo ou mesmo sendo... E aí eu formo essa convicção da praxe a partir, né, do cotejo com esse caso concreto em que o Fernando foi relator, em que o contribuinte, mesmo apresentando a impugnação, foi feita essa avaliação que foi feita aqui. Então, o que eu vejo é que, na prática, o que acontece? O contribuinte poderia fazer alguma retificação lá na declaração apresentada e o pessoal ainda assim olhava, para exatamente evitar o enriquecimento sem causa. Mas, nesse caso, a matéria da intempestividade não foi superada. Superada, se por acaso me parece que o julgador ele diz claramente aqui que era intempestiva, e superado falou assim, olha, mas eu vou acolher como tempestiva porque não chegou o AR. Então, ele tá de fato superando. Aí o Daniel está trazendo a figura do superado tacitamente, mas me parece que todos vão ser superados tacitamente nesse caso do FNDE, porque a praxe do fundo era exatamente essa, era pegar e fazer essa avaliação com o que tinha. Ele mandava lá um documento, a NRD para o sujeito lá, e a partir aguardava um tempo, o contribuinte falava, não falava alguma coisa, ele ia ver se no sistema tinha alguma novidade e fazia a correção, ou confirmava aqueles dados lá e tal, e tocava para frente. Então, não sei, assim, são poucos os casos que a gente pega de FNDE, né? E eu não sei se esse é um caso de uma DRJ, que aí a DRJ a gente tem uma instância específica
para analisar o processo em primeira instância. Foi analisado em primeira instância, eu falei, então estou em segunda. Porque se a DRJ não analisa, ela não conhece e devolve. É o que a gente faz normalmente. Nesse caso, não. O FNDE é intempestivo, ele analisa. Se não apresentou, ele analisa do mesmo jeito, e é o que a gente tem visto. Então, não sei se aqui estaria presente a figura da superação tácita aí da questão da tempestividade. Mas, então, presidente, a solução seria o quê? Baixar a diligência para confirmar se essa decisão foi dada em sede de revisão de ofício ou simplesmente não conhecer? Assim, eu não conheceria. Eu não conheceria. Porque, inclusive, o decreto que trata do tema, ele fala sobre, você apresenta a defesa vai ser submetido ao secretário executivo, dessa decisão cabe recurso e tal, mas ela estipula prazo, né? E aí, aí a gente tem até aquela discussão, mas aí não fala que é intempestivo e que ele perdeu prazo. A gente acaba avaliando a questão de forma análoga que a gente trata no nosso rito, né? Mas, enfim, é uma questão diferente, pelo menos, ali, né? A decisão está em que folha, Daniel? 314. Só um minutinho. 314, né? Obrigado. O problema é que aqui eles dizem que estão indeferindo a defesa, né? E aí alinhando aí a questão do conhecimento tácito, né? Eu acho que a gente vai se deparar sempre pelo menos nos casos em que não teve defesa nenhuma, a gente vai ficar nessa dúvida. Se o primeiro caso que a gente tivesse pego fosse exatamente esse aqui, é uma situação. Mas, enfim, são questões diferenciadas aí com as quais a gente acaba se deparando, em particular numa situação como essa, em que todo o rito foi seguido fora, né? Fora do do antigo Ministério da Fazenda, aqui no Ministério da Educação. Presidente, eu acho assim, né? Eu acho que eu já falei, mas assim, só para reforçar, de acordo com o decreto 7235, a impugnação instaura a fase contenciosa, né? Sim. Então, a primeira instância lá... tempestiva. Hã? A impugnação tempestiva. Pois é, mas aí a divisão de análise lá, que é a primeira instância, equivalente à DRJ, digamos assim, ela meio que superou essa questão da intempestividade. Então, ela tipo, delimitou o litígio ali, ao apreciar as razões de impugnação. Então, eu acho que há uma litigiosidade, né? Há um contencioso instaurado, porque ela poderia não conhecer, mas optou por conhecer. Então, eu acho que na segunda instância não dá para não conhecer a impugnação se a recorrente se defende dos argumentos postos na decisão de primeira instância, né? E nesse caso aqui em particular, o próprio órgão avisa para ela que ela tem 30 dias para recorrer, né? Daniel, eu penso assim também.
Inclusive, a tempestividade foi matéria superada, que o próprio contribuinte nem arguiu lá no recurso voluntário, né? Então, para ele, foi analisado ali. Eu também concordo com o Daniel, acho que foi superado ali com o indeferimento do pedido dele. Se a gente considera que isso aqui é uma decisão de primeira instância, o conjunto todo, a minha preocupação é com tantos casos que eles acabam aparecendo aqui, que a gente viu que eles não analisam só quando é intempestivo, eles analisam sempre, mesmo quando não tem qualquer... Foi o caso do Fernando, não teve impugnação nenhuma, aí eles mesmo assim analisaram, deram lá umas razões, aí o cara entrou com recurso depois. Ou seja, como que a gente analisa um recurso que não tem impugnação? É um troço realmente complicado de... Mas, enfim, senhores, foram só observações, são casos peculiares mesmo, que a gente vai tendo no caso do Fernando, é uma situação um pouco diferente, que não tinha, nem tinha a impugnação. Não tinha impugnação. Então, enfim, e nesse caso especificamente é analisado e o próprio contribuinte, o próprio órgão vem e abre o espaço para que o contribuinte apresente o recurso, né? Indefere a defesa. Desculpa, Fernando. Só para explicar que naquele caso foi-se entendido que aquela mera junção de provas pudesse ter sido uma impugnação. Então, acho que por isso que ficou parecendo que teve. Eu não sei se ele chegou a juntar a prova, acho que ele só transmitiu alguma coisa pela internet, né? Foi só alguma transmissão eletrônica. Mas vamos lá, senhores. Daniel dando parcial provimento ao recurso voluntário. Deixa eu ver. Presidente, aqui. Só para a gente analisar talvez esse caso, talvez até diferente desses demais casos que a gente citou, é que esse AR aqui de folha 60, há uma indicação embaixo, não sei quem fez, se o contribuinte ou alguém da Receita, dizendo que não é o AR da ciência do lançamento. Ele diz aqui abaixo da folha. Tem uma assinatura aqui que eu não consigo identificar. E aparentemente isso é verdade mesmo, porque a data de recebimento está aqui 26 de fevereiro de 2004. Qual folha que está, Daniel? Rodrigo? Folha 60. 60. Aí diz que não é. E aparentemente é verdadeira essa informação, porque se você voltar uma folha, que é o que tem a notificação para recolhimento do débito, ela foi lavrada em 9 de setembro de 2004. E depois dessa data, né, 26 de fevereiro. Então, tanto é que quando a data da postagem de folha 58 foi dia 9 de setembro. Mesma data do lançamento, da lavratura. A manifestação do contribuinte ocorreu em... Não consigo ver a data aqui. 5 de outubro, né? Foi outubro. Foi assinada em 5 de outubro. Qual foi a data, Débora? É a data ali da assinatura, mas não tem a data do cadastro. Eu consigo ver que foi outubro de 2004. Mas, assim, ele coloca que foi certificado em 20 de setembro. Ou seja, o que ele alega está... Sim, porque se a gente não tem a informação, a gente precisa partir dos 15 dias a partir da data da postagem. E a data da postagem foi 19/9. 15 dias, isso aqui vai dar para 20 e pouco, entendeu? 20 e pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque na decisão de folha 314, ele fala como se fosse intempestiva e tal, mas eu acho que ele considerou essa data de fevereiro, alguma coisa assim, porque aparentemente... Alguém até colocou uma interrogação. Uma interrogação ali, eu tô achando intempestivo, acho que ele errou a data, acho que ele viu pelo AR de fevereiro lá. Sim, ele considerou o AR de fevereiro lá, porque ele menciona a folha 58, que é exatamente esse de fevereiro ali. Então... Eu acho que... exatamente, estou vendo aqui no parágrafo anterior. Aviso de recebimento, folha 58. Então, uma coisinha aí, né? Acho que teve não foi feliz nessa declaração que foi intempestiva. Então, ainda bem que ele analisou e seguiu aqui, porque eu acho que
Ao que tudo indica, se ele apresentou em outubro, né, e a ciência deve ter começado a correr lá para o dia 24, 25, né, acho que ele apresentou dentro do prazo. Senhores, considerações adicionais? Como vota conselheiro Douglas? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho, presidente. Clarita. Eu também. Fernando. Acompanho, presidente, acompanho. Débora. Acompanho. Tiago. Acompanho, presidente. Ok. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Ok, senhores. Eu colocaria o seguinte, senhores. Acordo de membros, eu também acompanho o conselheiro relator, acordo de membros do colegiado por unanimidade de voto em dar dar parcial provimento ao recurso voluntário. Para exonerar o crédito tributário decorrente da ausência de recolhimentos identificada, tá bom? Eu não vou botar outra parte, Daniel, porque você só confirma que mantém os demais. Então, aqui a gente só está exonerando essa parte da ausência de recolhimentos identificados, tá bom? Ok. Vou botar assim, alegada ausência de recolhimentos. Processo seguinte, item conselheiro Daniel ainda, item 12 da pauta, processo de Pedro Canário, prefeitura. Por favor, conselheiro Daniel. Senhores, essa emenda está errada, eu já corrigi aqui, porque ela foi adaptada de outro tipo de intempestividade. Na verdade, aqui, a impugnação é que foi intempestiva, certo? E o município aqui está recorrendo desse fato, arguindo que a impugnação era tempestiva e tal, e aí eu estou, no caso, negando provimento ao recurso voluntário em face da intempestividade da impugnação. No caso, não conhecer do recurso voluntário, tá? Porque a gente conhece, né? A gente só não conhece do recurso voluntário, na minha avaliação, quando o recurso voluntário é intempestivo. Mas, no caso aqui, não seria não conhecimento do recurso voluntário, mas sim negar provimento, se os senhores concordarem, porque quem é intempestivo não é o recurso voluntário, e sim a própria impugnação. E Você a decisão... colocou, Daniel, que intimado da referida decisão, em 9 de agosto de 2010, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário em 14. Pois é, mas aqui foi uma adaptação trazida de outro tipo de voto, porque assim, mais comum a gente fazer voto de que o recurso voluntário está intempestivo, mas não foi, ele foi intimado da decisão. Eu só tenho que conferir essas datas aqui, se estão corretas, eu acredito que estejam. Foi só a forma de abordagem aqui, que é intimado do lançamento, Só conferir aqui se realmente essa folha é 76. Não, na verdade, você deixou um pedaço de um relatório aqui de um processo anterior, Daniel, porque você coloca aqui da impugnação. Ao lado foi intimado pessoalmente na figura do seu dirigente, o senhor prefeito Matheus Vasconcelos, em 10/5, conforme pode se verificar a folha 1, tendo ingressado com a defesa juntada às folhas 62, protocolada em 18. E aí, possivelmente, você botou, a DRJ julgou o lançamento procedente de acordo com a seguinte ementa. Talvez aqui que tenha começado o erro aqui, porque se a DRJ não conheceu do recurso porque era intempestivo... É o recurso que é intempestivo mesmo. É o recurso que a DRJ analisou.
É o recurso que é intempestivo. Ah, tá. Então, desculpa. Eu estava pensando que era outro caso, então. É o item 12 esse aqui, né? Pedro Canário. A DRJ analisou, considerou tempestivo. As datas realmente, né, numa análise inicial, acredito que pudesse estar intempestiva a impugnação, mas ela foi bem categórica a dizer que foi tempestiva. Então desculpa. Realmente eu estava confundindo com outro caso, então realmente está correto o voto, né? Tá. Então, a ciência da decisão de primeira instância está aí, Rodrigo. É essa de folha 76, dia 9 de agosto? 76, 9 de agosto, sim, presidente. Só vindo apresentar a manifestação em 14/9. 14/9 de 2010. O contribuinte nem fala nada sobre intempestividade, Daniel, no recurso? Presidente, deixa eu só ver aqui rapidinho. Ele se limitou a juntar documentos, né? Eu acredito que não fale, não, mas eu vou lhe falar aqui com toda certeza. Só um segundinho aqui, que eu estou abrindo o recurso dele. Não fala nada, não. Diz que precisou de prazo dilatado para juntar os documentos, requer conhecimento do recurso em virtude do princípio da primazia da realidade, para que possa ser analisada a documentação constada. Ele meio que tacitamente sabe que está intempestivo, né? Mas ele aponta essa questão para a gente superar isso, eu acho, pelo princípio da primazia da realidade. Ok, senhores. Conselheiro Daniel, então, não conhecendo do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade. Senhores, eu peço desculpa, mas eu fiz outro processo que era essa situação que eu relatei, que era a intempestividade da impugnação. Então, eu confundi, são muitos processos. Ok. Douglas, como vota? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. E, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde membro colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Processo item 13. Sol, indústria, comércio, distribuição, importação, exportação limitada. O contribuinte. Posso começar? O Rodrigo, não, só um minutinho, Daniel. O item 13, o contribuinte é diferente do item 14? Não. Porque depois do limitado aqui tem tem alguma outra anotação aqui no item 13 que não aparece no item 14. Nem no 15. É isso. Você não, nesse caso você não vai começar, Daniel, porque foi um processo retirado de pauta a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional e será incluído em reunião de julgamento se agendado oportunamente. São os processos 13, 14 e 15, todos Sol, indústria, comércio e distribuidora, importação e exportação limitada. Ok? São os processos final 2008-08, 2009-62 e ainda o 2009-48. O próximo processo será o processo de relatoria do conselheiro Rodrigo, item 16, Rede de Ensino Araújo Limitada. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Ok, presidente. No caso, um recurso voluntário contra a decisão da DRJ de São Paulo, que julgou parcialmente procedente do lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, contra a patronal, adicional para o SAT e contribuição de terceiro. Relatório fiscal parcial de folha 122 e 126, a fiscalização teve início após diligência efetuada no prédio comercial da empresa denominada Colégio Praxis. Segundo o auditor, após solicitar a documentação contábil da empresa, o sócio-gerente pleiteou dilação de prazo sob justificativa que o colégio estava passando por dificuldades financeiras, estando inadimplente com suas obrigações, inclusive com o escritório de contabilidade. A dilação do prazo foi concedida e a recorrente forneceu em caráter precário o acervo documental exigido. Em posse de documentos, além das informações contidas nos sistemas
fiscais, o auditor efetuou o batimento da folha de pagamento com a GFIP. Desta análise, constatou a existência de pagamentos a maior informados em folha e não declarados no documento previdenciários. A autoridade fiscal ressaltou que foi observada a informação de que a recorrente estava enquadrada no Simples desde janeiro de 2005. E aqui cito outras NFLDs que se originaram da mesma fiscalização. Na impugnação, a recorrente apresentou o seguinte, que deve o auditor fiscal apresentar um cálculo prévio contendo o valor apurado do débito. Citados cálculos prévios não foram apresentados, a empresa é optante pelo Simples desde 97, deve as notificações fiscais serem anuladas para dar continuidade ao MPF, que na condição de empresa optante pelo Simples goza de tratamento diferenciado, enfim, então o levantamento seria improcedente. Basicamente foram esses argumentos. A DRJ julgou parcialmente procedente o lançamento, porque entendeu que a recorrente é optante pelo Simples de janeiro de 97 a dezembro de 2002, conforme documentos juntados às folhas 214 seguintes, e entendeu por excluir os valores apurados para tais competências, sendo mantido o crédito apurado para as competências de janeiro de 2003 a 2004, né, o 13º de 2004. A recorrente devidamente intimada apresentou recurso voluntário de folha 291 a 295, reiterou os argumentos da impugnação. Abrindo o voto aqui, a preliminar de nulidade, que ela alega que o auto de infração seria nulo em razão da ausência de apresentação de planilha de cálculos. Entendo que não merece prosperar o inconformismo da recorrente, transcrevo aqui, né, os dispositivos legais sobre a nulidade e tal, e ela cita o artigo 33, parágrafo 6º, para embasar o entendimento de que não houve o cálculo prévio, mas de início o procedimento previsto nesse artigo é aplicável apenas em caso de arbitramento de contribuições previdenciárias por oferecer indireta, o que não é o caso do presente lançamento, que foi batimento GFIP, folha, né? No mais, foi apresentado aos autos o discriminativo analítico de débito, indicando por competência o valor da base de cálculo apurada. Assim, eu nego provimento esse argumento de nulidade. A condição optante pelo Simples. A recorrente volta a alegar que era optante pelo Simples no período de auto-infração. Em consulta, a decisão da RJ verifica que a autoridade julgadora em primeira instância trouxe aos autos informação da decisão proferida no ato declaratório executivo, que excluiu a empresa do Simples a partir de janeiro de 2003, e a DRJ informou também que tal decisão restou definitiva, posto que não foi impugnada administrativamente. A recorrente, por sua vez, não trouxe nenhum novo documento contestando a afirmação da DRJ, que era a definitiva decisão que excluiu a empresa do Simples a partir de janeiro de 2003. Portanto, eu nego provimento a esse argumento. Entrando no mérito, ela alega que, de maneira genérica, que os lançamentos efetuados pela fiscalização não refletem a realidade da empresa. Tal circunstância supostamente seria comprovada através da análise do saldo indicado no campo de diferença do DAD, que demonstra o mesmo valor indicado na coluna apurado, passando a informação de forma equivocada de que não foram realizados pagamentos de qualquer valor pela contribuinte. Contudo, como bem pontuado pela DRJ, o DAD apresenta valores apurados, já incluído o valor resultante do confronto dos documentos analisados pelo auditor fiscal, e por conta disso são iguais os valores lançados como apurado e diferença. Então, não entendo que essa questão dos valores estarem iguais nesses campos causar qualquer tipo de óbice à defesa do contribuinte, e nem de que não foram considerados montantes já pagos. Ato contínuo, a recorrente não apresentou nenhum documento para contestar de maneira específica o levantamento realizado. Ela não apresentou documentação necessária para informar que, em algumas competências informadas, o valor apurado estava em desconformidade com sua folha, limitando-se a apresentar argumentos genéricos sobre o erro na apuração da base de cálculo. Então, eu nego provimento a esse argumento de erro na apuração do crédito tributário e, portanto, concluo por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, conselheiro Rodrigo, sem muitas discussões aí, porque o contribuinte acaba não tratando objetivamente do mérito da demanda,
Alguém quer fazer alguma consideração? Então, como vota o conselheiro Daniel, conselheiro Dedo negando o provimento do recurso voluntário? Eu acompanho o relator, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, e assim, processo do contribuinte Rede de Ensino Araújo Lima Limitada, item 16, processo 2007-49, acordo de membro colegiado por unanimidade de voto negar provimento do recurso voluntário. Passamos aos processos do contribuinte EJH Engenharia e Sistemas Limitada, processos de relatoria do conselheiro Fernando Gomes Favacho, e que estão assinalados em nossa pauta de julgamento aqui para os itens 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Todos do mesmo contribuinte. Por favor, conselheiro Fernando, fique à vontade para iniciar por aquele que entender mais produtivo aqui para o nosso trabalho. Vou escolher o 17 pela ordem, porque todos são iguais, presidente. Ok. E também já fiz no formato do que eu já acho que é o resultado, como já tinha comentado. Também, como são apenas 3 folhas, eu prefiro ler o relatório todo. Ok. O Hora Recorrente protocolizou entre janeiro de 2007 a maio de 2008, que são os outros processos da pauta, diversos requerimentos de restituição de valores retidos na forma do artigo 31 da 8.212, que é a retenção de 11% do valor bruto pela empresa contratante de serviços de concessão de mão de obra. Transcorrido o lapso temporal, impetrou o mandado de segurança e consta a decisão liminar datada de 14 de abril de 2009, em que figura como autor EJH Engenharia, orientando que a autoridade coatora, o réu gerente executivo, se manifeste sobre os requerimentos formulados nos processos administrativos. E aí, na análise da restituição de saldo remanescente de retenção, consta que... Não consta mais, aqui, depois eu ajeito. Conforme o artigo 17, a empresa prestadora de serviços que sofreu retenção somente poderá requerer restituição de valores não compensados se a restituição estiver destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em GFIP. Também traz o item 3.1 do capítulo 3 do Manual da GFIP, que a empresa cedente de mão de obra deveria informar o valor correspondente ao montante das retenções em relação a cada tomador/obra contratante, e acresce o artigo 65 e, finalmente, indefere o pedido, visto que a empresa não fez a GFIP conforme determinam as normas. Bom, a recorrente apresentou sua inconformidade com os termos da decisão que indeferiu o pedido de restituição das retenções realizadas e aduz que, na hipótese das empresas cedentes de mão de obra não conseguirem compensar os 11% retidos com as contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados a seus serviços, deve-se requerer a restituição de valores não compensados. E que tal norma era regida pela IN 03/2005, que previa as duas formas, né, opção pela compensação ou requisição da restituição do valor não compensado, aduz que anexou documentos aos autos que comprovam a declaração na GFIP do valor da retenção e que o fisco deveria apontar o que estava incorreto. Diz que não teve oportunidade de vista ao processo administrativo em comento e que somente obteve consulta da conta corrente sem a visualização dos valores retidos. No acórdão da decisão de primeira instância, em sessão de 26 de agosto, julgou a manifestação da inconformidade improcedente, reconheceu a tempestividade, verificando a existência de elementos de prova que evidenciam óbice ao exercício de vista dos autos pela interessada, rejeitando, assim, a preliminar de nulidade. Ressalta que na prestação de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada, a empresa deve ter o ônus financeiro da retenção do percentual de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais, além da elaboração de folhas de pagamento e GFIPs distintas por tomador. Quanto à forma, colaciona a instrução normativa, que normatiza que a empresa contratada deverá elaborar GFIP para cada estabelecimento da empresa contratante, conforme normas previstas no Manual da GFIP. E afirma que as retenções sofridas foram devidamente recolhidas à Fazenda, e que o somatório dos valores retidos é superior ao valor devido à Previdência, mas que não foram respeitadas as normas procedimentais. Cita a decisão objeto de manifestação de conformidade, em que se constatou que a interessada não discriminou na GFIP os valores das retenções por tomador, conforme determina o item 3.1,
que também norma que a empresa cedente de mão de obra deve informar o valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o mês em relação a cada tomador. E aqui eu cito, né? Analisando os registros de competência 02/2007, observa-se que o contribuinte informa para o tomador, a JH Engenharia, o valor de R$ 15.317,62 a título de redenção, deixando de declarar qualquer valor retido para os demais contratantes, como, por exemplo, para as diversas filiais da empresa Brasil Telecom, para as quais houve valores retidos, conforme notas fiscais anexadas aos autos. Com isso, conclui que as informações prestadas em GFIP não estão corretas, pois não permitem a identificação precisa dos valores retidos por cada contratante e o consequente cruzamento de dados informados. Reiterou, por fim, que a interessada, hora recorrente, poderia retificar as informações prestadas em GFIP de forma a adequá-las à legislação de regência. Isso é bem importante no relatório, vou explicar depois o porquê. O recurso voluntário apresentado em 22/10/2009 resume os fatos, informando apenas que o recorrente teve seu requerimento de restituição de valores retidos indeferido e que nele entende que deveria ter tido a oportunidade de apresentar as GFIP discriminadas para atender à exigência formulada perante a DRJ de Janeiro, de forma a atestar o óbice ao deferimento da respectiva restituição. E afirma que já providenciou a respectiva retificação, que vai anexa ao recurso. Então, o recurso voluntário é bem simples, ele diz que já providenciou a respectiva retificação, que vai anexa ao recurso. E aí, conheço do recurso voluntário, porque é tempestivo, e sobre os documentos retificados juntados em sede recursal, vai o seguinte. Observo que, na ocasião da decisão da impugnação, o julgador de primeira instância entendeu que as notas fiscais anexadas pelo contribuinte não apresentavam formalidade estabelecida. Cito aqui a IN, né? Diante do não preenchimento das regras procedimentais, torna-se praticável identificar os valores retificados por cada contratante. Por se tratar de formalidades documentais, o julgador de primeira instância esclareceu que a recorrente poderia retificar as informações para adequá-las aos requisitos legais. Com base nisso, em sede recursal, o que o contribuinte fez? Apresentou os novos documentos e aduziu que teria retificado todos aqueles anteriormente anexados junto à impugnação. E aí, considerando o princípio da verdade material e da formalidade moderada e a permissão concedida pelo artigo 38 da 9784, a meu ver, devem ser apreciadas novas provas anexadas em sede recursal. Não há, portanto, preclusão do direito de apresentar a documentação idônea e pertinente à matéria julgada, porque, por se tratar de novos documentos acostados aos autos, deve-se evitar prejuízo da defesa quanto da não supressão das instâncias de julgamento. Por este motivo, os autos devem retornar à DRJ para que lhe seja possível analisar os documentos retificados pela decorrente. E é como se tem decidido o próprio CARF. A exemplo do acordo, eu citei aqui 2 acordos, inclusive um deles, se não me engano, fala da EJH aqui. Eu coloquei aqui, mas posso dar uma olhada aqui. Que fala sobre análise de provas e supressão de instância, que precisa de novo de espaço decisório. Não, bem aqui embaixo, desculpa. Convém mencionar que existem outros julgados da mesma matéria envolvendo o hora recorrente, em que se oportuniza a apresentação de documentos retificados em sede recursal, e em todos os 4 julgados encontrados no ver, foi solicitada a diligência para que a unidade competente realize análise e cotejo de FIPs retificadas. Aí cito as resoluções aqui abaixo. Entendo que, então, que deve ser convertido o julgamento do processo em diligência, tal como os outros, para que a unidade competente tenha oportunidade de analisar os novos documentos juntados pelo contribuinte. É isso, presidente. Senhores, considerações? No caso, presidente, o relator, se for convertido em diligência, não seria para a unidade verificar isso? É a DRJ que tem que verificar? Olha, pensando aqui agora. Eu acho que é a unidade. Acho que é a unidade, né? Coloquei como é que aqui? É que eu não disse aqui, né? Não, mas está aqui. Para a unidade competente tem oportunidade de analisar os novos documentos. É porque no meio da sua leitura você falou uma coisa da RJ. Em determinado momento você falou os autos devem retornar à DRJ para que lhe seja possível... Tá errado aqui. Tá. Vou fazer essa correção aqui no voto. Tornar a unidade. Toda vez que a gente se depara com o pedido de diligência e a gente
já tratou disso muitas vezes, quanto melhor a especificação do que se pretende que seja informado, seja respondido pela unidade, melhor será a resposta e mais fácil será o nosso trabalho no julgamento. Eu acho muito vago a gente mandar para analisar os documentos, né? Quando a gente fala para o contribuinte, para a unidade, analisa os documentos, os novos documentos. Então, qual é o nosso papel aqui? A gente não analisa documento? A unidade vai pegar, vai devolver e falar assim, não, é novas provas, tu analisa aí, pô. E eu acho absolutamente pertinente. Diferentemente, são situações que a gente aponta para a unidade o que a gente quer. Olha, eu quero que você faça um relatório circunstanciado em que aponte, a partir dos valores informados nas declarações retificadoras apresentadas, primeiro, né, aponte se elas foram, de fato, transmitidas e processadas no sistema da Receita, e, a partir das informações nela contidas, elaborar um relatório circunstanciado, indicando se há ou se não há crédito nos termos requeridos pelo contribuinte para cada período e se foram observadas todas as formalidades. As formalidades, em particular, as tratadas lá na IN e tal, né, que é apurar. Então, acho que, assim, eu sou a favor da diligência, desde que se especifique. Porque senão a gente abre o precedente. Nós vamos pegar todo o processo, agora o contribuinte trouxe novos documentos, vamos abrir a oportunidade para ele. Eu vou abrir a oportunidade e tal. Nesse caso, especificamente, eu acho que a gente deveria avaliar, porque a própria DRJ fala, você precisa retificar, só isso. Ele vai lá e retifica. Então, diante disso, a gente precisa fazer esse cotejo, se está ok, né? Porque a gente não está pedindo, não está entendendo que o contribuinte está juntando novos documentos, o contribuinte só não juntou, cumpriu alguma formalidade que a própria DRJ falou que ele poderia fazer dessa forma, pela retificação. Diferentemente, essa questão com relação à apresentação de documentos em qualquer fase. A verdade material nos abre a possibilidade de ficar analisando os documentos em qualquer fase? Me parece que não. Então, a gente tem que ter um cuidado disso. Então, voltando àquilo que eu comentei num processo anterior, vou manter essa coerência em todos os processos, né? Novos documentos, deve-se evitar prejuízo à defesa para ir analisar? Não sei exatamente, não vai ser sempre assim. Me parece que não, né? O contribuinte não fala nada sobre, não questiona nada de um tema, aí vem questionar esse tema lá no recurso voluntário, porque escolhendo a instância em que quer discutir. Não vou nem passar isso pela DRJ. Aí, no recurso voluntário, ele traz o tema, discute e apresenta o documento. Eu vou analisar? É o que a gente tem decidido, reiteradamente, de não conhecer das matérias que não fazem parte do litígio. Isso é impedimento para que a verdade material seja restabelecida? Não, porque a unidade pode fazer essa revisão. Isso é um impedimento para que eu analise, porque eu não tenho competência para isso, porque não está no litígio, e o CARF está limitado a discutir o que é litígio. O que não é litígio fiscal pode ser revisto em algum momento? Pode, mas não por mim. Então nesse caso, eu até concordo com a diligência do Fernando, mas chamo atenção para essa questão, para a necessidade de a gente separar a situação e o caso concreto em si. No caso concreto, é a mera formalidade de receber a orientação da DRJ de correção, que era uma retificação. Não é apresentação de novo documento, porque o documento aparentemente já estava aí. E o contribuinte só não teve deferido o seu pedido porque não seguiu as regras, né? Então, Fernando, assim, eu concordo com você, mas eu faço só esses apontamentos, né? Se você entende dessa forma também, ou, né, se quiser fazer algum ajuste só nesse sentido, para delimitar esse caso, para que a gente não fique preso nas demais situações em que o contribuinte apresenta documento de segunda instância, a gente vai ter que analisar, né? Porque isso aí causa um problema até para a gente, porque às vezes é um processo que o contribuinte não apresentou nada, e aí vem para a gente com um pouquinho de hora, e quando chega aqui a gente recebe um caminhão de informações, e aí o que a gente vai fazer, né? Mas independente dos casos em si, a gente tem que só caminhar sempre
remar do mesmo jeito, né? Acho que o que cabe aqui, então, presidente, é uma alteração no discurso da conclusão, né? Para não ficar muito vago aqui, que está a oportunidade de analisar os documentos, eu coloco realmente que eu quero ver se foram preenchidas as formalidades necessárias para que se individualize as GFIPs e faça cruzamento. Eu vou colocar... Fazer um relatório circunstanciado apontando por período, eventuais créditos, né? Apontando se aquelas GFIPs foram devidamente processadas e tal. E se você entender oportuno aí as minhas considerações, só reavaliar essa questão. Ó. Diante do não preenchimento das regras procedimentais, torna-se impraticável identificar os valores. Considerando o princípio da verdade material e da formalidade moderada, devem ser apreciadas novas formas anexadas em sede recursal. Eu não sei se isso é sempre. Entendeu? Então, eu acho que até esse parágrafo que merecia esse ajuste para relativizar isso, porque isso não é sempre, isso não é uma regra absoluta. E, nesse caso, não é propriamente prova, né? Porque assim, pode apresentar prova nova em sede recursal quando é para contestar algum argumento da DRJ, ele pode apresentar prova nova quando ele comprove a impossibilidade de ter apresentado no momento anterior, né? Pode apresentar prova nova quando é relativa a fato ou direito superveniente. Entende? Então, tem situações que isso permite, mas não são todas. Senhores, considerações? Então, você só vai fazer essa especificação do que você pretende da diligência, não é isso, Fernando? Sim. Você fará algum apontamento para relativizar essa questão das provas ou não, só para a gente saber o que está votando? Não, assim, não estamos aceitando e analisando novas provas agora, concordo. A questão é só que a unidade disse que, desculpa, a decisão da primeira instância disse que seria possível analisar documentos, ela coloca isso no final da decisão. Então, eu entendi que o recurso dele, inclusive, não contestou nada, só apresentou mesmo da forma como ele diz que foi, então acho que tem que descer para a unidade por isso. Tá, eu entendi perfeitamente. Só estou comentando sobre a sua conclusão com relação... A conclusão, vou aumentar a redação aqui para ser mais específico, né? Está muito genérico, né? A sua conclusão, quando você fala que, em razão do princípio, as provas devem ser apreciadas as provas anexadas em sede recursal. Que é isso que eu estou falando, que essa ingessa, né? Ela é objetiva em qualquer situação, né? Mas, enfim, aqui é questão que nem é caso de prova, né? E talvez merecesse ainda mais uma correção aqui, porque não é nem caso de prova. Mas, senhores, então podemos ir à votação. O conselheiro relator propondo a conversão do julgamento dos processos da contribuinte EJH Engenharia e Sistemas Limitados em diligência e, naturalmente, né, para apontamento do que a gente já discutiu aqui e que ele ainda vai concluir, né, fazer essa alteração do que ele havia colocado aqui. E então a gente pode ir para o voto. A proposta de minha para resultado estampado na ata é a regra que a gente utiliza sempre quando a gente não está com a proposição da diligência enxuta a ponto da gente colacionar na ata. Ou seja, converter o julgamento de diligência nos termos do relatório e voto que integra o presente julgado. Ok? Uma saída genérica para esses casos. Então, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Como vota, Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Débora? Acompanho. Tiago? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Eu também acompanho o conselheiro relator. Para os processos 17 a 24, não é isso? Sim. 17 a 24.
todos os processos da EJH Engenharia e Sistemas Limitada. O resultado é: resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integra o presente julgado. Com isso, senhores, concluímos os processos pautados para amanhã, deste dia 13 de julho, e razão pela qual solicito à senhora Patrícia, que nos acompanha pelo CARF, para parar a gravação neste momento.